Iniciando os nossos bordados, o pontilhado, ponto atrás, corrente, haste e o ponto pena. Vamos começar pelo ponto alinhavo, também chamado como pontilhado. Sugestivo, como o próprio nome fala, eles são pontilhados. A linha vai pontilhando o tecido, frente e avesso, normalmente. Ele fica com a mesma estrutura. Essa diferença dele de distância pode ser padrão ao tamanho do ponto, como pode ser menorzinho, depende do teu gosto e de qual a necessidade do teu desenho. Finalizando a primeira linha. Quando tu vira, tu volta pro último ponto, dá as laçadinhas para ir afirmando. E nessa laçadinha tu faz o nozinho. Vai ficando firmezinho. Aí tu vê que tá no ponto certo. O próximo ponto é o ponto atrás. É o ponto, ele começa da mesma forma do pontilhado barra alinhavo. Só que no segundo ponto ele vai voltar. Ele vai voltar fechando aquele espaço de intervalo. Então ele não fica com excedentes. E ele mantendo ele todo fechadinho, ele vai formando uma linha fechada. Ele é o mais usado para fazer escritas, porque como deixa a linha fechada, fica mais fácil. E qualquer contorno de desenho. Esse é muito usado até junto com o ponto cruz. Quem conhece ponto cruz vai saber fazer o ponto atrás, porque tu usa ele para contorno do desenho. O atrás, o arremate é similar, mesma coisa. É um nozinho mesmo. O ponto corrente, como o próprio nome fala, ele forma uma corrente. Os elos de linha, ele vai fazendo a marcação. Ó, tu introduz a agulha no mesmo ponto que tu saiu e quando tu tira, tu deixa a laçada presa, formando o primeiro elinho. Ó, o ponto ele sempre volta, ele retorna pro buraquinho de saída, ele retorna e aí ele prende essa linha, formando o elo. Por isso esse nome corrente. Se tu usar ele ajustado a um ponto atrás, por exemplo, ele pode virar até uma folhinha esplanado para lateral, assim, do ponto atrás. Ele vira uma folhinha num raminho de flores, por exemplo. Finalizando, o ponto corrente é um que tu tem que tomar cuidado. No finalizar, ó, ele não vai voltar pro mesmo buraquinho. Ele vai dar um ponto pra frente, porque senão ele vai escapar tudo ponto, ele não vai ficar preso se tu voltar no mesmo buraquinho. Ó, atrás ele fica paralelo, todo fechadinho. Arremate no nozinho também. Quarto ponto, o haste. O ponto haste, ele é uma variação do ponto atrás. Só que o ponto, ele vai para frente e ele volta na metade, formando como se fosse uma leve torção. Fica um ponto meio duplo. Ó, ele vai para frente, ele dá um ponto para frente e ele fecha para trás. Formando essa duplicidade na linha. Ó, e ele vai, isso vai dando o efeito de torçãozinha. Ele também pode ser usado para escritas. Bom, desses bordados de linha, esses 4 podem ser usados para escrita. Depende do efeito que tu quer no teu trabalho. Arremate vai ser sempre com um nozinho mesmo.
Olha como a haste fica ali bonitinha atrás. Parece um pontinho atrás. O ponto pena. O ponto pena, eu acho que ele é muito sugestivo para a questão de raminhos. Para fazer aquele brasão, aquelas decorações com as iniciais. Tu marca um V, ó, tu dá o ponto lateral. E aí tu alinha ele na linha central, formando um Vzinho, ó, para cada lado. Esse é bem similar, até é um outro bordado, se eu não me engano, pé de galinha, um nome assim similar. Acho que pena fica mais bonitinho. Ó, ele vai formando os raminhos. Nós colocamos bastante linha no vídeo para aparecer bem quando a gente vai gravando. Mas se você usar com menos fios, vai ficar um trabalho mais delicado. Finalizando a nossa última linha desse vídeo. Ó, para o arremate do ponto pena, nós vamos tomar o mesmo cuidado do ponto corrente. Ele vai dar um último pontinho ali para prender. E aí no verso, tu vem e alinhava. Né, faz o nozinho e pronto. Nossa amostra de linhas está finalizada. Prontinho.